Na aula passada nós vimos listas ligadas. Aonde? Quando eu criar uma variável do tipo lista, ele sempre vai apontar para o primeiro elemento, né, que a gente chama de nó ou nodo. Esse elemento aponta para o próximo, esse aponta para o próximo, e o último elemento sempre vai apontar para nu. Lembrando que eu tenho que criar uma estrutura de dados que armazene a informação que eu quero armazenar. No caso aqui eu tenho uma informação só, mas eu poderia armazenar várias. E o que eu tenho que fazer? Fazer uma referência para o próximo elemento. No caso, esse elemento aqui está no endereço 20 e 10, então o ponteiro desse nó aponta para aquele endereço, e esse aponta para esse. E o último, o prox do último, sempre vai apontar para null. A diferença entre a lista encadeada e a lista circular é que na lista circular o último elemento aponta para o primeiro. Então olha só, a lista circular é utilizada em escalonamento de processos. Olha aqui, o último elemento aponta para o primeiro. Aqui nós temos a representação usando o endereço de memória. Olha lá no último elemento, ele não aponta para null, ele vai apontar para o endereço de memória do primeiro elemento. A estrutura de dados permanece a mesma, né? No caso aqui a gente está representando o nosso para armazenar um inteiro, que eu chamei de info, e uma referência para um ponteiro para a estrutura, prox, e aqui eu defini uma variável, um tipo lista, que é do tipo estrutura, tá? Usando o tapedef. Vimos isso na aula passada. Então fiz a mesma estrutura, o mesmo registro da aula anterior. Bom, então tá aqui meu programa principal. Estou definindo aqui a variável lista, que é do tipo lista. Aqui eu estou inicializando a minha lista igual a null. Eu tinha comentado isso na aula passada. Em vez de eu usar a funçãozinha que eu usei na aula passada, eu fiz direto para mostrar para vocês uma outra possibilidade. Aqui tem uma outra variável que eu chamei valor removido, que eu vou guardar nela o valor que eu remover da lista. Antes de mais nada, temos que entender que lista circular é um apontamento de ponteiro para ponteiro. Para isso, as operações utilizam essa notação: asterístico, asterístico. Então, como que eu vou inserir? Imagina que eu tenho essa lista já na minha memória. Minha lista é L, ela tem 5, que aponta para 9, que aponta para 7. E eu quero fazer o quê? Eu quero inserir o valor 3 nessa lista. Então, primeira coisa, eu vou criar um endereço, um espaço em memória. Eu faço isso usando malloc, né? Eu vou criar um espaço para estrutura, tá? Vou fazer esse novo nó que eu criei apontar para o primeiro, tá? Também apontar para o primeiro, tá? Lembra, ainda não está na lista. Estou fazendo só um apontamento, só uma referência. E aí eu faço o anterior apontar para o novo nó. Ou seja, eu vou chegar nesse nó que tem o valor 7 e falar que o prox dele já não é o 5 e é o 3, tá? Então vamos ver como a gente vai fazer isso. Primeira coisa, esse é o protótipo da nossa função. Eu tenho dois parâmetros. Tem o parâmetro que recebe a lista do meu programa principal. Tem o parâmetro v, que vai ser a informação que eu quero salvar, que é o info lá do registro. Observe que eu estou usando um apontamento de ponteiro para ponteiro.
Olha só. Por quê? Porque o último elemento vai apontar para o primeiro. Como é referência de memória para outra referência, eu tenho que usar isso. Então vamos lá ao nosso programa principal. Então eu tenho aqui, vou passar uma lista, vou passar um V. Olha aqui que interessante. Void. Então essa minha função não retorna. Por quê? Porque essa função vai ser uma passagem por referência. Eu vou referenciar a memória. Lembra que quando eu passo por referência eu já atualizo o valor que chamou dentro da função. Vou criar uma variável auxiliar que eu chamei de nó. Esse nó vai ter o info, vai ter um prox, tá? Na verdade esse info é o próprio V que eu estou passando aqui. Então quando eu entro faço malloc, eu criei isso em memória. Estou passando o valor de info para V, ou seja, esse valor que eu entrei aqui vai vir para cá. Então vamos supor que eu passei V valendo 3. Então 3. Aqui eu não sei para onde está apontando ainda. Aí a gente vai verificar o seguinte: se a lista for null, se essa minha lista estiver vazia, esse elemento tem que ser o quê? Tem que ser o primeiro elemento da lista, não é isso? Nó que aponta para prox é igual a nó, né? Quem que é o nó que aponta para prox? Né? Quem que é o nó que aponta para prox? Seria eu dizer assim que L, que é minha variável lista, aponta para ele. Então eu estou considerando que ele seja o primeiro elemento, tá? Estou falando aqui, se a minha lista for null, se for vazia, quer dizer que a minha lista não tem elementos, né? Agora, vamos pensar que a minha lista tem elementos, né? Como essa lista aqui, ó. Vamos voltar 1, 5, 9, 7. Né? Vamos deixar esse cara aqui, vamos pôr aqui 5, 9 e 7. E esse cara aponta para esse. Então, perceba o seguinte: se eu tenho essa lista, ela não é null, porque ela tem elementos, né? Ela tem elementos. Quando minha lista vai ser null, ou seja, quando ela vai chegar nesse if? Quando eu criei e ela está apontando para null, ou seja, quando ela não tem nó nenhum criado. Então o nó que eu criei aqui vai ser o primeiro elemento da lista. Caso contrário, não. Então, no caso do meu exemplo, eu vou para o else. Nó que aponta para prox é igual a lista que aponta para prox. O prox da lista, então o que eu estou fazendo aqui? Que esse prox aponta para o prox, aponta para esse cara aqui, tá? E aí o que eu estou falando? Aqui aqui eu estou fazendo isso, que esse nó aponta para o prox da lista, ou seja, ele vai pegar o último elemento e apontar. O último elemento aponta para cá, então ele vai apontar para cá. Agora, prox, lista prox é igual ao nó, ou seja, na verdade o prox dessa lista aqui, vou fazer ele apontar para o nó. Então o que eu estou fazendo? Eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer de outra cor, fazer um azulzinho aqui claro. Estou fazendo esse cara apontar para cá. Pronto. Minha lista já está. Aí eu vou falar que o nó é igual a lista, ou seja, esse nó, essa referência, recebe a lista. E com isso eu atualizo a lista total. Não está atualizada? Não está circular? Tá. Por quê? O último elemento, que agora é o 3,
aponta para o primeiro elemento, que é o 5. Então, está aqui o programa principal. Está aqui um inséries, que poderiam ser, né? São exemplos de inséries, tá? Eu quero chamar a atenção de vocês para isso aqui, para esse e-comercial. Por que eu estou usando um e-comercial aqui? Porque eu estou passando por referência. Quando eu passo referência, sempre e-comercial, tá? Imprimir, né? Vamos considerar aqui como que funciona o imprimir. Então vamos pegar um exemplo aí. Eu vou pegar um exemplo. Imagina que eu tenho isso daqui. Eu vou fazer mais simplesinho. Então eu tenho 3, tenho 2, tenho 10. Não importa. Eu vou passar a minha lista, que no caso seria, eu vou chamar isso aqui de lista. Seria isso, certo? Eu criei um AUX. O AUX, na verdade, o AUX é igual a lista.prox. Quem que é o prox da lista? É esse nó. Então, o AUX vai ser um nó assim, ó. Certo? Então, o que vai acontecer? Print %d aux.info. Quem que é o aux.info? É esse cara aqui. Ó. Então ele vai imprimir 3. Olha essa linha aqui. AUX é igual a AUX que aponta para prox. Agora, nessa linha, quem que é o prox do AUX? Era o 3. Agora, quem que vai ser o prox? Vai ser o 2. E eu pergunto, AUX é diferente de lista.prox? Quem que é o lista.prox? É o 10. Bom, esse nó é diferente desse, 2 é diferente de 10. Beleza. Então, desculpe. Na verdade, não. Isso é diferente. Então eu vou andar. Vou entrar de novo. Ele vai mandar imprimir esse cara aqui. Então imprimiu 2. Aí eu atualizo o AUX. O AUX que era 2 vai para 10. Ele vai fazer eu apontar para o próximo, né? O AUX vai verificar. AUX é diferente de lista.prox? É, porque esse cara é diferente desse, que esse é o próximo desse, né? Volto para cá, vai mandar imprimir, vou imprimir 10. O AUX agora vai ser o próximo. Lembra que eu estou numa lista circular. Quem que é o próximo? O próximo é o 3. Aí ele vai perguntar, AUX é diferente de lista.prox? Não. 3 é igual ao 3. Aí ele para aí, né? Só lembrando que quando eu uso um do while, a primeira execução é feita sem o teste da condição lógica. A partir dela que aí é feito o teste, tá bom? Muito bem. E agora vamos ao remover. Então imagina que eu tenho essa lista 5, 9, 7, tá? Ela é a meu L, né? A minha lista. Como que eu removo? Eu vou remover da cabeceira, tá? Da cabeceira. Então eu crio uma área em memória para um nó, né? Que eu não sei o que eu tenho aqui dentro. Primeira coisa. Depois disso eu vou fazer esse nó apontar para o primeiro elemento. Por quê? Porque eu quero tirar o elemento da cabeceira, primeiro elemento da lista. Então por isso que eu faço esse apontamento. Feito isso,
eu atualizo o apontamento da lista, ou seja, o último elemento apontava para cá, eu vou fazer ele apontar para o prox, que é esse cara aqui. E aí, o que eu fiz? Eu vou limpar aquele nó de memória. Esse valor aqui, com esse apontamento, esse valor é o 5. Aqui eu vou ter 5. E aí eu vou retornar isso para o programa principal. E aí minha lista está atualizada, tá? Bom, vamos ver como isso ocorre. Então, veja lá. Aqui eu estou mandando lista ponteiro de ponteiro, porque tem o apontamento. Então eu tenho uma variável chamada lista, que vai apontar. Eu vou fazer os mesmos números para fazer um teste de mesa nesse programa, tá? Nessa função. Então é 5, 9, 7. Vamos lá. 5, 9 e 7. A lista aponta para cá. Eu vou criar uma variável n. Vou pôr um n aqui, tá? E a variável v. Vou pôr v aqui. Primeira coisa, ele vai testar se a lista está vazia. Por quê? Não tem razão de ser de eu retirar um elemento de uma lista vazia. Então, tá aqui. -1, retorno -1. Olha o retorno da função inteiro. Então lá no programa, se der -1, você usa um if para falar, olha, lista está vazia. Ou você poderia até usar aquela função que eu passei em lista encadeada para testar se a lista está vazia ou está cheia, tá? Bom, vamos lá. If, então, essa lista não está vazia, né? Ela está cheia. Então esse primeiro if não procede. Opa, certo? Esse primeiro if não procede. Então agora vamos para o segundo if. O que eu tenho no segundo if? If lista.prox for igual a lista, faço alguma coisa. Então, veja só. Ele está dizendo o seguinte: se o ponto prox, se o próximo elemento da lista, que seria quem? Seria esse cara aqui, né, for igual a lista, meu n é a própria lista, né? Aqui é no caso de eu ter o quê? De eu ter um elemento só na minha lista, né? Tem um elemento só, ou seja, ter só o primeiro elemento. Se a lista é igual ao prox, né? Então olha o que acontece. N igual a lista. Esse valor de n vai ser igual à própria lista. Lista é vazio, vou atribuir vazio a ela, né? E eu vou retornar, vou apagar o n e vou retornar o v, né? Então quer dizer, minha lista estava, né, tem elementos. Os elementos estão lá. Então perceba que eu nem peguei elemento aqui, né? Ó, n é igual a lista. Quando o n vai ser igual a lista? Quando eu tiver o mesmo elemento, né? Bom, então peraí, vamos supor que eu quero retirar. Eu vou, né, o v aqui não tem nada, então tem o primeiro elemento. Então vamos lá. Se eu tenho uma lista completa assim, n é igual a lista que aponta para prox. Quem que é lista que aponta para prox? Quando eu tenho uma lista, ele vai me referenciar esse elemento aqui. O prox dele é o 9. Tá? Lista que aponta para prox é igual a n que aponta para prox. O n que aponta para prox, não é esse cara aqui, então ele vai fazer isso, ó. Agora ele fala que v igual a n.info. Quem que é o info desse n? É o 9, então v é igual a 9. Saí desse laço.
free n. Eu vou dar um free n. Quem que é o free n? Né? Quem que é o free n? O n é a lista que aponta para o próximo. O próximo é esse, mas ele, qual é a referência dele? É o 5. Olha lá. E aí eu retorno o v. Com isso a minha lista, espera aí, minha lista tem que ser atualizada. Ó. Pronto. Com isso, a gente faz a remoção. Vamos dar uma olhada no programa principal. Aqui nós temos um imprime, que eu passo a lista, sem nada. Aqui é importante ressaltar, né, o valor removido. O que eu vou remover da lista, ele vai parar nessa variável. Eu posso imprimir. Como é uma referência, eu uso o e lista, tá? O remover lista é mais simples que o da lista encadeada, porque na lista encadeada a gente removia também do meio. Aqui eu só estou removendo do início. Então na aula de hoje a gente viu o assunto lista circular. Até a próxima.